Muito bom. Marcelo, aqui tem pela internet uma pergunta de Leonel Pereira, de Fortaleza. Pergunta ele, a mesma emissora que foi agredida em palavras balbuciadas por Dunga, pratica a modalidade da leitura labial e dublagem para expor Inconfidência no Fantástico. Isto pode ser considerado jornalismo de humor, investigativo, sensacionalista ou invasão de privacidade? Como é que você vê isso? Esse é um ponto interessante. É verdade, Diniz. Olha, para mim não existe jornalismo de humor, entendeu? Ou separar, como há pouco disse o meu querido Butch aqui, humor de jornalismo, você entendeu? Eu acredito que o humor é uma maneira da gente entender as coisas, né? É uma maneira da gente fazer uma conexão com as mentes, né? Que mundo é esse que a gente vive? Que Dunga é esse que faz a gente ficar grudado na televisão? E a nossa capacidade de rir da realidade e de nós mesmos ajuda muito, né, a gente não ser dominado por essa informação. Para mim, essa é a função do humor. Então, por exemplo, a leitura labial do Fantástico, eu acho muito bacana, eu acho uma ferramenta muito criativa, como eu disse há pouco, de entrar neste mundo tão controlado, né? Aqueles caras que achavam que estavam protegidos por aquela bolha da FIFA, de repente foram capturados, né, pela lente do Fantástico. Achei muito bacana aquilo lá. Por outro lado, eu vejo com muita preocupação essa questão de uma emissora querer ditar como que a gente deve se comportar. A Globo já fez isso, não estou dizendo que ela faz hoje, mas a Globo já foi a única emissora, né, que tinha acesso aos treinadores, a gente sabe disso. Em várias Copas do Mundo, eles ficavam dentro do campo, enquanto a imprensa inteira ficava do lado de fora esperando. E isso eu também não acho legal. Desta vez, se há alguma coisa para a gente achar bacana nisso tudo que está acontecendo, é que não só toda a imprensa está tendo que rebolar para conseguir informação, como ela está concorrendo com o telespectador, Diniz. Essa é a grande novidade, eu acho. Aliás, a capa da Veja, que eu vi aí agora há pouco na abertura do programa, diz muito sobre isso, né? O telespectador, aquele cara calado, que ficava só sentadinho vendo a gente falar aqui dentro da televisão, começa a produzir notícia através do Twitter, né, dos blogs, dos e-mails. Eu vejo isso com muita animação. Eu acho que o jornalismo tem muito a aprender ouvindo, né, desta turma que antes ficava calada só lendo e ouvindo a gente falar. O que você acha dessa questão da leitura labial? Acho fantástico, acho muito bom, porque é uma ferramenta nova, uma ferramenta da televisão. Eu, por exemplo, não posso fazer isso na Charge, né? É uma ferramenta nova, muito boa, e não existe essa história de privacidade. Eles são públicos, estão lá. No local público. Local público, então cala a boca, não fala nada. E essa questão da participação do povo hoje em dia é sensacional, porque com a internet, com a multiplicação de tudo, a pressão no time, a pressão no técnico não aumentou só no número de jornalistas cobrindo uma Copa do Mundo. Mas hoje o povo participa, ele não lê como o Taz falou, ele participa, vai lá, dá opinião, cria, como criou lá no Twitter, aquele movimento com muita criatividade, com muito humor. Hoje os humoristas brasileiros, que são 180 milhões, estão à solta. Se cuida, Dunga. Mas, o Butch, essa questão, do seu ponto de vista, vamos chamar de deontológico, não é? Essa interpretação labial, essa leitura labial, como é que você vê? Depois eu vou dar a minha opinião, que eu já dei ainda na Copa passada, quando fizeram isso com o Parreiro, acho que na Alemanha, mas eu queria saber a sua opinião sobre a leitura labial, se isso transgride alguma coisa, invade privacidade. Não, eu acho que não invade privacidade, mas é complicado, não é um problema simples. Eu queria lembrar um outro episódio, igualmente futebolístico, quando os ministros do Supremo Tribunal Federal trocavam e-mails pelos seus notebooks com as telas abertas,
dentro do plenário, dentro da sala solene de sessão da corte, cheio de público e de jornalistas do lado. Os jornalistas, com auxílio da câmera e do zoom da câmera, enxergaram as mensagens e aquilo foi publicado. Deu-se uma grande discussão, aquilo é invasão de privacidade ou não é? De uma frente, podemos dizer que há uma intimidade que foi investigada, foi fotografada e foi publicada. Mas, de outra frente, aquela intimidade foi operada pelos próprios ministros, na troca de e-mails, num local público, e num local público constitucionalmente público. Então, é preciso haver uma adequação. Nós vamos vivendo um tempo em que nós vamos nos acostumando. É claro que o ambiente ao lado do campo de futebol é um ambiente um pouco próximo do vestiário, ele é uma espécie de fronteira entre o campo e o vestiário. Certas coisas que só acontecem no vestiário, acontecem um pouquinho ali e não acontecem dentro do campo. As pessoas falam certas coisas, contando que o público não vai ouvir. Mas os jogadores, os dungas, eles precisam se acostumar de que cada vez mais o zoom é poderoso, existe a leitura labial e tudo isso é público. Aquilo é um Big Brother, nós precisamos levar isso em conta, é um Big Brother. Em breve nós teremos, inclusive, câmeras nos vestiários. Mas o Leonel Pereira pergunta a minha opinião também, e eu quero dizer o seguinte, eu já manifestei, já escrevi no nosso site há 4 anos atrás, repetindo o que foi dito aqui, quer dizer, ele está num local público, em função pública, e ele está se manifestando de alguma forma, então a interpretação labial não é invasão indevida, não tem nada disso, ele então que se controle e que ponha a mão na boca, alguma coisa, quando quiser soltar um palavrão ou fazer algum comentário. O que talvez tenha aí uma certa transgressão que valeria a pena discutir é quando a emissora dubla, quer dizer, põe uma voz parecendo que está interpretando a voz dele. Aí é que já complica. Se fosse uma voz qualquer do próprio apresentador, que sabe, então, ele está lendo aquilo que está se vendo na leitura labial, tudo bem. Mas fingir uma certa dublagem, aí já tem uma certa... Isso, Dini, sob o ponto de vista humorístico, é a cereja do bolo. É a cereja do bolo, porque dá um prazer grande você ver o lábio se mexendo em uma voz parecida, dizendo aquilo que você está vendo. Sim, mas aí está fingindo que é a voz dele e não é. Não, na verdade está fazendo uma dublagem, está mostrando claramente o que estava escrito. Eu acho que é a cereja do bolo. Não, tudo bem, tudo bem. É importante que haja um pouquinho de divergência. Está na hora de fazermos mais um intervalo. Eu estou aqui com não sei quantas mensagens, realmente para usar o verbo bombar. Estão bombando aqui as ligações telefônicas, mas temos que fazer um intervalo e voltamos já.